Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Roberto Foquesato e hoje eu vou te mostrar como a gente faz para investir em criptomoedas sem precisar abrir contas em alguma exchange, como a Bitpreço, a Nova DAX ou a própria Binance. E como que a gente vai fazer isso? Através dos ETFs de criptomoedas listados na B3. Então acompanhe o vídeo que após a vinheta eu vou te explicar tudo como funciona. Antes de a gente começar o vídeo e começar a falar sobre os ETFs de criptomoedas, não esqueça de deixar o seu like no nosso canal, se inscrever se você ainda não é um nômade, ative as notificações no sininho, lembrando que está saindo vídeo novo no canal toda terça e quinta às 19 horas da noite e aos sábados às 11 da manhã. Bom, então você que acompanha o nosso canal e já é um nômade, já sabe que as criptomoedas, o Bitcoin, as altcoins, vem caindo desde o início de 2022, certo? Especialmente o Bitcoin, que quando cai de uma forma muito brusca, acaba arrastando todas as altcoins e por consequência também trazendo para baixo os ETFs de criptomoedas listados dentro da B3. E nesse vídeo eu vou focar exatamente nisso, nos ETFs de criptomoedas que nós temos disponíveis hoje na Bolsa de Valores brasileira, que são uma maneira ótima de nós nos expormos a criptoativos sem precisarmos abrir uma conta em uma exchange. Mas para você que está começando a sua jornada de investimentos, provavelmente você não sabe o que é um ETF. A sigla ETF significa Exchange Traded Fund e é basicamente um fundo de investimentos negociado como se ele fosse uma ação. Os ETFs são sempre atrelados a um índice de referência, como um índice de ações ou também pode ser um índice de títulos. O seu desempenho oscila conforme a performance dos papéis que compõem a carteira desse índice e também vai responder à oferta e à demanda disponíveis no mercado. Então, nesse caso específico do nosso vídeo de hoje, os ETFs vão acompanhar a oferta e a demanda do mercado de criptoativos. Então, ao invés de você ter que ir lá numa exchange, abrir uma conta, inserir os seus dados, muitas vezes você vai precisar também criar uma carteira de criptomoedas e caso você precise fazer isso, nós também já lançamos vídeos aqui no canal sobre isso, como criar uma MetaMask, como criar uma Trust Wallet. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você precise, você pode clicar e vai ser redirecionado para esses vídeos. Então, ao invés de todos esses passos, você vai apenas comprar esse ETF dentro da B3, como se fosse uma ação. E quando você precisar vendê-lo novamente, você vai vender como se fosse um papel normal. Não precisando, assim, abrir uma conta na Bitpreço, na Nova DAX ou na Binance, por exemplo. Então, eles são bem parecidos aí como uma ação normal da Bolsa, tá? Inclusive, eles estão sujeitos também à incidência de imposto de renda. A alíquota aplicada em cima dos ETFs é a mesma aplicada no mercado em geral, 15% sobre os ganhos. A diferença é que no caso dos ETFs não há isenção de imposto de renda para quem realiza vendas aí até R$20 mil. Esse é um benefício exclusivo para quem investe em ações diretamente. Bom, então vamos lá, pau na máquina. Eu vou trazer aqui no vídeo 7 ETFs de criptomoedas disponíveis na B3 e eu vou começar por 2 ETFs que acompanham o Bitcoin. E o primeiro deles é o QBTC11. Ele é um ETF 100% Bitcoin e tem a sua operação autorizada pela CVM. Ele é da gestora QR Capital e foi o primeiro ETF 100% alocado em Bitcoin da América Latina. Ele tem como índice de referência o CME Bitcoin Reference Rate. Para quem não sabe, CME é a Bolsa de Valores de Chicago, tá? Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui do Brasil. Enquanto aqui nós temos única e exclusivamente a nossa querida B3, lá eles têm várias outras bolsas disponíveis para os investidores. Não é à toa que eles estão anos-luz na nossa frente quando se trata de investimentos e ações. Esse ETF é administrado pela Vortex e hoje ele está sendo negociado na B3 a R$ 12,72. Ele também tem um patrimônio líquido de 158 milhões aproximadamente e ele tem uma taxa de administração anual baixíssima de 0,75%. E você vai ver essas taxas baixíssimas aqui nesses ETFs que eu vou trazer para vocês, justamente pela gestão passiva que esses índices têm. Eles se resumem em apenas replicar o índice de referência deles, né? O que é um ponto positivo para esses ETFs. O segundo ETF que eu trago aqui para vocês é o BITH11. Ele é um índice muito semelhante ao QBTC11, porém ele acompanha o índice Bitcoin Reference Price desenvolvido pela Nasdaq,
que é mais um índice aí de referência para acompanhar o preço do Bitcoin. O fundo investe no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do fundo do índice alvo. Esse índice é o Hashdex Nasdaq Bitcoin. Esse índice que, por sua vez, investe em ativos no exterior. E o principal deles é o Bitcoin em posições compradas no mercado futuro. O BIT11 está sendo negociado atualmente a um preço de R$ 48,20 e ele tem uma taxa de administração baixíssima também, como o próprio QBTC. Ele tem uma taxa de administração de 0,7 ao ano. E ele conta com um patrimônio líquido atual de 243 milhões de reais. Esse fundo também tem uma questão interessante. Se você entrar no próprio site da Hashdex aí no seu computador, você vai ver que o fundo se intitula o primeiro ETF verde de Bitcoin do Brasil. Ele tem uma questão toda voltada a uma preocupação com a questão da mineração do Bitcoin por força computacional e os prejuízos que isso traz para o meio ambiente. Para quem não sabe, o Bitcoin hoje é minerado por força computacional, então você precisa aí das famosas fazendas de mineração para estar minerando o Bitcoin, e esse fundo tem toda uma preocupação com isso. Se vocês entrarem lá no próprio site deles, você vai conseguir ver sobre o assunto. Bom, esses dois ETFs que eu trouxe aqui até agora, eles nos expõem ao Bitcoin. Eles têm como índice de referência índices que acompanham os preços do Bitcoin. Agora, se tratando de índice que nos expõe a Ether, que é a moeda, a criptomoeda da rede Ethereum, nós temos mais dois ETFs para trazer para vocês aqui. O primeiro deles é o ETHE11, que assim como o BIT11, ele também é da gestora Hashdex. Ele também vai seguir o preço dado pelo índice de referência da Nasdaq, e assim como o BIT11, ele também vai ter uma taxa de administração anual de 0,7, por ser da mesma gestora, a Hashdex. Atualmente o índice tem um patrimônio líquido aproximado aí de 131 milhões e ele está sendo negociado hoje a um preço de R$ 41,33. Lembrando que esse ETF aí vai acompanhar o índice de referência do preço do Ether, tá? Que é a criptomoeda aí da rede Ethereum. O outro ETF que nos expõe aí ao Ethereum é o QETH11, que assim como o QBTC11 é também da gestora QR Capital. Ele vai seguir o índice da Bolsa de Chicago, por se tratar de um ETF da gestora QR Capital, e ele tem no mínimo 95% do seu patrimônio alocado no fundo desse índice. Os outros 5% pode ser alocado em outros ativos financeiros. Hoje ele está sendo negociado a um preço de 10,20 centavos na data de gravação desse vídeo. Ele tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano, como eu falei para vocês, taxas baixas nos ETFs de criptomoedas, e ele tem aproximadamente 123 milhões de patrimônio líquido. O quinto ETF que eu trago aqui para vocês é o Hash11, que na minha opinião é o mais interessante aqui para nós analisarmos nesse vídeo. E hoje em dia ele é um dos ETFs mais negociados dentro da B3. Ele não está atrelado a um índice de referência somente do Bitcoin ou somente da Ethereum, como os outros ETFs que eu mostrei aqui para vocês no vídeo até agora. Mas sim, ele está atrelado a uma cesta com diversas outras criptomoedas que eu vou mostrar aqui para vocês agora quais são essas criptos. O fundo tem na sua grande maioria a alocação em Bitcoin e Ethereum, mas também em outras criptos como a Litecoin, a Chainlink, a Bitcoin Cash, a Stellar, entre outras moedas que compõem o fundo aí. A composição desse ETF muda conforme a gestora desse fundo acha necessário. Então, se por vezes ela acha que uma criptomoeda que está dentro da cesta do ETF não faz mais sentido ela ter lá, ela vai alocar os seus investimentos em outra criptomoeda e vai reformular esse fundo. O Hash11 vai acompanhar o índice NCI, que é o índice desenvolvido pela Nasdaq em parceria com a Hashdex para acompanhar aí o mercado de criptoativos. Hoje ele está sendo negociado na data de gravação desse vídeo a exatos R$ 36,00 e ele tem uma taxa de administração de 0,3 ao ano somente do índice e mais uma taxa de 1% de despesas assumidas pelo índice Hash11. Notem aqui que esse ETF tem uma alocação de patrimônio muito maior que os outros ETFs que eu trouxe aqui para vocês. Ele tem uma alocação de patrimônio aproximada em 1,5 bilhões de reais atualmente. E esse ETF aqui, na minha visão, é o que mais faz sentido para nós nômades aqui termos dentro da nossa carteira. Embora eu não invista dessa forma, eu não compro ETFs através da B3 em criptomoedas, eu prefiro investir direto na minha exchange, comprando as minhas criptomoedas através da minha carteira digital. Eu tenho um outro perfil de investimentos para criptomoedas,
Mas o Guys eu sei que ele compra ETFs, inclusive ele tem o Hash 11 dentro da carteira dele. Uma grande porcentagem da carteira dele é de Hash 11. Além desses 5 ETFs que eu apresentei aqui para vocês, agora no mês de fevereiro de 2022 foram lançados mais 2 ETFs de criptoativos, 2 novidades aí no mês de fevereiro de 2022. Agora, dos 63 ETFs disponíveis dentro da B3 para você investidor comprar, 7 deles são de criptoativo. Esses 2 ETFs novidades aí na bolsa são o QDeFi 11 e também o DeFi 11. Eles são mais voltados para alocação de recursos em protocolos DeFi. Mas o que significa isso? Esses protocolos reúnem soluções de serviços e produtos financeiros como empréstimos, transferências bancárias descentralizadas que rodam dentro de uma blockchain. É uma espécie de banco de dados descentralizado. Diferente do sistema financeiro tradicional, nos protocolos DeFi você tem uma descentralização. Então você não vai precisar de um banco ou de um intermediário para fazer as suas transações. Nômades, eu trouxe aqui para vocês então uma comparação entre esses 2 ETFs que foram lançados na B3. E primeiramente, falando aqui de taxas e números de cotistas e outras informações, nós temos aqui uma comparação na tela. Então aqui nós conseguimos comparar o QDeFi com o DeFi 11. Então nós temos aqui o índice replicado pelo QDeFi, é o Bloomberg Galaxy DeFi Index, e o do DeFi é o DeFi Modify Composite Index. A cesta de ativos do QDeFi ela é 100% DeFi, ETF puro sangue, e a cesta do DeFi 11 é 70% DeFi, 15% em blockchain e 15% em protocolos de suporte, tá bem? O rebalanceamento do QDeFi é mensal, então se porventura a gestora do fundo achar que deve alterar os criptoativos que estão ali dentro ou os protocolos que estão ali dentro, porque não fazem mais sentido ou algo do tipo, ela vai rebalancear esses protocolos e essas criptomoedas de forma mensal. Já o DeFi vai fazer isso de forma trimestral. A taxa de administração do QDeFi é uma taxa de 0,9 ao ano e do DeFi 11 é de 1,3 ao ano. O ativo de maior peso no ETF QDeFi é a Uniswap, 40%, e também no DeFi 11 é a Uniswap, só que 23%. O número de cotistas que o QDeFi tem atualmente é 1.300 e o DeFi 11 2.601. Como eles são fundos novos, lançados agora na B3 no mês de fevereiro, você pode ver que eles têm um número de cotistas bem baixos ainda, tá? São novidades aí. Agora falando de onde estão alocados os investimentos especificamente desses ETFs. Quais os ativos eles têm na cesta deles, tá? Na cesta de ativos do QDeFi 11 da QR Asset Management é possível encontrar 9 protocolos de finanças descentralizadas. O de maior peso, com 40% de participação, é a Uniswap, uma exchange de criptoativos descentralizadas que trabalha com tokens emitidos na rede Ethereum. Já a cesta do ETF DeFi 11 da Hashdex é composta por 12 ativos subdivididos em 3 categorias: protocolos de finanças descentralizadas, plataformas de suporte e blockchain. Assim como o QDeFi 11, o ativo Uniswap também é o de maior peso dentro do DeFi 11, com 23,28% de participação. Nômades, então se eu tivesse que escolher um ETF para investir na B3 hoje, qual que seria? Eu investiria no Hash 11, assim como o Guys faz. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimentos, eu estou apenas aqui trazendo conteúdo de cunho educativo para que a gente possa ajudar vocês nas suas tomadas de decisões, mas não se baseie somente e unicamente por um vídeo disponível no YouTube. Mas com certeza, se botassem uma arma na minha cabeça hoje e eu tivesse que escolher um desses fundos, seria o Hash 11, porque vai mais de acordo com o meu perfil de investimentos. Tá bem, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro aqui sobre os ETFs de criptoativos disponíveis na B3 hoje. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu estou sempre dando uma olhada ali e respondendo vocês, tá bem? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!